Jornal do Piauí. Oferecimento SUV Peugeot 3008. Um dos carros mais premiados de sua categoria. Medplan. Confiança quando você mais precisa. Refrigás Refrigeração. Há 31 anos fazendo o seu clima. Olá, muito boa tarde a você que está em casa, boa tarde a todos. Nós já estamos no ar com o Jornal do Piauí nesta segunda-feira, 3 de maio de 2021. E no programa de hoje você vai ver o caso do homem tetraplégico, vive numa cadeira de rodas, mas está sendo acusado pela polícia de cometer crimes. Ele é acusado de enganar pessoas. De que jeito? Você vai ver, surpreendente, hein? Vamos trazer também a informação a respeito dos casos de violência no litoral piauiense. As imagens feitas por moradores que mostram um homem logo após ter sido baleado e na sequência acabou morrendo, foi assassinado lá no litoral piauiense, Luiz Correia. Casos que Thiago Melo vai trazer aqui para nós no litoral piauiense, da violência, do avanço da violência no nosso litoral. Daqui a pouco detalhes, nós vamos trazer também as informações para você que quer saber se chegou o dia da sua vacinação. Atenção, hein? Esta semana é para aquelas pessoas que têm 60 anos, 62 anos, 61 anos, 63 anos. Vamos explicar qual é o dia da vacina para você, como você pode fazer para garantir a sua vacinação. Aliás, nos postos de vacinação, dias lotados de pessoas buscando a sua vacina, geralmente nos drive-thrus. E outra coisa, cada vez mais esses espaços estão sendo frequentados por pessoas a pé querendo garantir a sua vacina. Você vai ver daqui a pouquinho aqui nas imagens. Nós vamos trazer informações também da política, porque o MDB realizou uma reunião hoje para tratar de um assunto que é considerado delicado pela base de sustentação ao governo. O partido quer participar das agendas de inaugurações e obras. Mas de que jeito que isso vai acontecer? Daqui a pouco nós vamos trazer essa informação com o Enivaldo Barbosa. Vamos falar também de uma solenidade, um evento que acontece hoje no Palácio de Karnak, onde o governador promete conduzir a entrega de patrimônios da Secretaria Estadual de Educação. E o governador também fala com o Enivaldo Barbosa a respeito desses assuntos delicados da política. E vamos trazer informações detalhadas a respeito da decisão da Copa do Nordeste e também do Campeonato Piauiense. Esse Campeonato Piauiense que está pegando fogo. O Flamengo e o Fluminense assumem a primeira e a segunda liderança. Seriam os times aí para a decisão do Campeonato Piauiense de Futebol. Mas calma, tem campeonato por aí. Vamos falar sobre estes e outros assuntos no Jornal do Piauí, que já está no ar. Os repórteres do Jornal do Piauí vão trazer para nós as informações desse dia de hoje. Dia marcado também pela vacinação. Muitas pessoas à procura dos postos drive-thru para fazer a vacinação dos idosos. Cada vez mais novos, né? 62 anos hoje sendo vacinados. Repórteres do Jornal do Piauí já prontos para trazer estas e outras informações. Thiago Melo e Débora Radassi aqui no Jornal do Piauí. Vou começar com o Thiago Melo. Boa tarde, Thiago. Olá, boa tarde, Joelson, a você e a todos que nos assistem, destacando a história desse homem tetraplégico, sem movimentos das pernas e dos braços, que conseguia aplicar golpes na internet, movimentando cerca de 2 milhões de reais, segundo apurou a Polícia Civil. E obtinha para essas práticas criminosas a ajuda de familiares, como, por exemplo, a mãe, que terminou sendo presa junto com ele. Nós vamos trazer todas as informações aqui no Jornal do Piauí. Daqui a pouco informações de Thiago Melo aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde, Débora Radassi. Boa tarde, Joelson, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A gente começa a semana com mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19. Hoje é dia da população de 62 anos. As mulheres se vacinam até 1 da tarde e os homens de 1 às 5 da tarde, espalhados em 13 postos drive-thru pela cidade. A estimativa é que 7 mil pessoas com 62 anos sejam
imunizados. E a outra novidade, Joelson, é que hoje à tarde chega mais uma remessa de vacinas, entre elas 5.850 da Pfizer, e essas vacinas serão exclusivamente para a população de Teresina. Isso porque as vacinas precisam manter uma temperatura estabelecida pelo fabricante. Daqui a pouco a gente vai entender mais sobre isso e eu volto também com outras informações, Joelson. Daqui a pouco informações com Débora Radassi, Thiago Melo, daqui a pouco de volta os dois. Com estas e outras informações aqui no Jornal do Piauí. Tem também Elivaldo Barbosa. Está chegando aqui o Elivaldo para trazer informações sobre o encontro do MDB, discutindo problema na participação, né, Elivaldo? Dos holofotes do governo, seria mais ou menos isso? Está gerando problemas na base de sustentação ao governo, Elivaldo. Boa tarde para você. Olá, Joelson. Boa tarde para você que nos acompanha. Uma ótima semana. Olha, Joelson, pelo menos da parte do MDB há queixas. Da parte do governo não, mas da parte do MDB sim. Certo. Porque o MDB tem aspirações aí políticas em relação às eleições do próximo ano, principalmente envolvendo dois pontos. A participação na chapa majoritária e o outro que tem, de fato, incomodado bastante os MDBistas, a formação das chapas de candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal. Por quê? O MDB está no processo de formação das chapas e encontrando dificuldades e, pela reação de alguns MDBistas, uma certa indiferença do Palácio de Karnak. Aí que foi a raiz do problema que levou hoje o partido a se reunir e pedir ao presidente da sigla no Estado, o senador Marcelo Castro, para solicitar um encontro para tratar o assunto diretamente com o governador Wellington Dias. Então, como a gente falou hoje no Notícia da Manhã, o problema já foi parar na mesa do governador Wellington Dias. Já está na mesa do governador? Já está na mesa do governador. E aí, o governador falou sobre o assunto? Falou sim, Joelson. Ele falou sobre os dois assuntos. Agora há pouco, estou vindo de lá agora do Palácio de Karnak, o governador já tem resposta para os dois assuntos do MDB. A situação do próprio Piauí, do partido no próprio Piauí, o programa de investimentos do governo do Estado, que o MDB se queixa de pouca interferência, de pouca influência. E o outro problema, não menos grave, a situação do partido na chapa majoritária e também na chapa proporcional. O governador tem resposta para essas duas indagações, essas duas preocupações do MDB, que também, Joelson, registra uma novidade. A presença, pela primeira vez, do prefeito da capital nas reuniões políticas da sigla, inclusive com direito não só de opinar, mas de influenciar nas decisões. E não é que o prefeito Dr. Pessoa já deixou a primeira opinião dele em relação ao MDB para as eleições do próximo ano? Já deu Já deu a primeira dica dele. E se ele for ouvido, ele já tem essa opinião formada em relação à candidatura própria do MDB para o governo do Estado. Tá aí, Elivaldo Barbosa, daqui a pouquinho. Ele defendendo isso? Defendendo isso. É o modelo que ele quer? É o modelo que ele quer. Daqui a pouco, Elivaldo Barbosa traz essas informações. Antes, Elivaldo Barbosa, eu quero falar a respeito de decisões administrativas que foram tomadas pelo governo do Estado. No sábado, teve a decisão de modificar o decreto de distanciamento social ou de lockdown parcial, como as pessoas estão querendo chamar em muitos casos. E também a Prefeitura de Teresina tomou decisões em relação a estas medidas baseadas no governo. Então, olha, o decreto estadual está prorrogando, está sendo prorrogado, né, os efeitos até o dia 9 de maio. Com toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã. Aumentou 1 hora ou estou enganado em relação à semana passada? Aumentou, né? Era até às 10, agora até às 11 da noite. Aliás, o toque de recolher já estava 11 às 5, né? Já estava, né? Tudo bem. Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 10 horas da noite e no sábado até às 4 da tarde. Essa informação até às 4 da tarde no sábado. De segunda a sábado, o comércio em geral até às 5 da tarde e os shopping centers de meio-dia até às 10 horas da noite. É a informação. No dia 9 de maio, os serviços essenciais são permitidos. No domingo, né? 9 de maio será o domingo. Mercearias, supermercados, mercadinhos em geral, padarias, farmácias, drogarias, lojas de produtos sanitários e de limpeza, oficinas mecânicas, borracharias, postos de combustíveis. Tudo isso vai poder funcionar. Lojas de conveniência e serviços de alimentação em rodovias estaduais e federais, distribuidoras de gás, hotéis, distribuidoras de transportadoras, por exemplo, serviço de segurança pública e vigilância estão autorizadas a funcionar nesse período, além do serviço de alimentação e bebida para a entrega, para o delivery. Agora, no sábado, o governo do estado prorrogou, né, o decreto, como você viu, com essas alterações. Como é que fica o decreto municipal, o da Prefeitura de Teresina, baseado neste que foi apresentado pelo governo? Os shopping centers poderão funcionar para atendimento ao público no dia
do dia 3 ao dia 8 de maio de 2021, portanto até sábado, no horário de 10 até às 10, ou seja, de 10 da manhã às 10 da noite. Sendo que o prazo máximo de funcionamento é de 9 horas, e aí a organização precisa ser feita pelos donos desses estabelecimentos. Fica permitido o funcionamento de bares e restaurantes, com a utilização de som mecânico instrumental ou apresentação de músico do dia 3 ao dia 8 de maio até às 10 da noite, desde que não gerem aglomerações. Essa é a decisão da Prefeitura. Fica permitido o funcionamento de mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados, hipermercados, padarias e produtos alimentícios até às 11 horas da noite. Então, essa é a decisão. Nós temos uma reportagem que mostra exatamente os efeitos desse tipo de medida aqui na cidade de Teresina e no estado do Piauí. Acompanhe. Funcionários desse restaurante voltaram a acordar mais cedo no último sábado. Antes do meio-dia, estava tudo prontinho para receber os clientes. Com as restrições por causa da pandemia,